porque é um resumo não, né? É uma lista de exercícios bem tranquilo. Ah, para, Bruno. Bruno, ECA, Sociologia do Brasil. É legal, iremos falar sobre Chico Buarque de Holanda. Sim, iremos falar sobre ele, sociólogo importante. Iremos falar sobre Caio Fernando. Iremos falar sobre quem mais? Deixa eu lembrar. Ah, tem alguns sociólogos interessantes. Para, Bruno, para de charme, é legal, tá? Para com isso. Sim, sim, sim. O pai do cantor, Manu. Ele mesmo. Ele mesmo. O pai dele era cantor. O pai dele era sociólogo, tá? Sérgio Buarque, eu falei Chico. Perdão. Sérgio Buarque de Holanda. Pai do Chico Buarque. Ele era sociólogo, um dos mais importantes. Iremos falar dele, mas na semana que vem. Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Depois, eu vou enviar eu vou enviar esse material aqui de hoje e aquele também de globalização na agenda, tá? Porque eu soube que alguns de vocês ainda não têm aquele de globalização. Esse aqui de sociologia ninguém tem mesmo, porque eu tô abrindo ele aqui hoje. Eu consegui finalizar ele de madrugada. Mas o de geografia já tem algum tempo e eu vou compartilhar com vocês já no grupo, tá? Na agenda, melhor dizendo. Queridos, então a dinâmica vai funcionar assim, tá? Eu vou ler a questão junto com vocês, vou relembrar quais conceitos essa questão está tratando. Se for necessário, eu abrir aqui 3 mapas mentais sobre os conteúdos iniciais que nós tratamos nas nossas aulas de sociologia. Então, se for necessário, eu consulto ali junto com vocês esses mapas mentais. Mas a resposta eu quero que venha de vocês, tá? Então, quando eu acabar de explicar aqui a questão, e eu perguntar assim, gente, então qual é o nosso gabarito? Caso você saiba ou queira responder, você tem a liberdade de abrir o seu microfone. Caso queira, abrir também a sua câmera para que você dê a resposta. Gente, surgiu um rabisco amarelo do nada. Alguém rabiscou aqui na tela? Do nada. Tá travando? Misericórdia, eu desativo, gente. Só um minuto que eu vou desativar minha câmera. Minha internet hoje tá maravilhosa, só que não. Mas vamos lá. Câmera desativada, só aquela vozinha do além. Tá travando. Ih, deu ruim de novo. Tô travada, congelada para vocês? Ah, tá, agora já voltou. Ai, ótimo. Maravilhoso, então. Queridos, partiu, então. Como eu disse, essa lista de exercícios, ela tá bem tranquilinha. Eu tentei pegar levíssimo com vocês, tá? Então, a nossa primeira questão diz o seguinte: a filosofia da história, o primeiro tema da filosofia de Auguste Comte. Antes de tudo, não se desespera, tá? Depois você falou filosofia, Hannah, isso aqui é aula de sociologia, você pegou a questão errada. Calma. Por quê? Alguns estudiosos consideram Auguste Comte como filósofo e não sociólogo. Então é mais do que normal ter algumas questões que falam da filosofia de Auguste Comte, tá bem? Então, retornando, a filosofia da história. O primeiro tema da filosofia de Auguste Comte foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados e tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens, sobre a Lei dos Três Estados formulada por Comte. É correto afirmar que a questão, então, pergunta sobre uma das principais teorias do Comte, que era essa chamada Lei dos Três Estados. Mas o enunciado também, lá na segunda linha, aqui, olha, fala sobre a ideia do pensamento positivista, que basicamente era um método científico que o Comte utilizou para entender as relações sociais. Vamos lá, vamos dar uma relembrada. Vocês lembram que quando eu comecei o nosso papo de sociologia, especificamente falando sobre o Comte, eu falei com vocês que até aquele momento, século XVIII, né, início do século XVIII,
não existia uma ciência que estudasse os comportamentos sociais. Não existia uma ciência que tentasse sistematizar como que um comportamento humano pode ser deduzido ou pode ser identificável como algo pertencente a um comportamento que pertencesse a toda a sociedade. Então, o que o Comte fez foi pegar o método das ciências exatas e importar esse método para entender as relações sociais. Então, o método utilizado por ele era o método positivista. Método positivista esse que era muito baseado na ideia de regras sociais, ou seja, numa ideia de comportamento que pode ser deduzido antes ou muito antes de acontecer. E a partir dessa ideia positivista de Comte, surge a sua teoria chamada de Lei dos Três Estados. Porque para ele, a sociedade passaria por níveis de evolução. Lembram lá do estado teológico, estado empírico e o estado positivista? É disso que a questão está tratando, tá bem? Então, na letra A, já que ele quer saber sobre essa lei dos três estados, ele pergunta se é correto afirmar letra A. Auguste Comte demonstra com essa lei que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem, em três fases distintas ao longo da história: a positiva, a teológica e a metafísica. B. Na lei dos três estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico, ou seja, a ideia de você contestar, a ideia de você ter experiências para comprovar as suas teorias, elas existiam muito, essa lógica existia muito nesse estado teológico. Ele continua dizendo, o estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. Letra C. O estado positivista apresenta na lei dos três estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Letra D. Para Comte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem. O que vocês me diriam aí como gabarito? Mas me diga o gabarito e comente sobre ele, tá? Alguém gostaria? Sim, não? Alguém? Nada, gente. Ai, meu Deus. Momento que os grilos cantam, Felipe. Cri, 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 cri. Não entendi nada. Ai, meu Deus. Tranquilo, prof. Brian é ótimo. Tá tranquilo, prof. Ok. Queridos, vamos lá. Vamos relembrar as nossas aulas sobre Auguste Comte? Então, deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Só um minutinho. Pronto. Para a gente dar uma relembrada, tá? Como eu disse para vocês, o método científico, ou seja, a forma para entender, o meio, melhor dizendo, para entender o comportamento da sociedade, utilizado por Comte, era o método positivista, ou o positivismo. O positivismo, basicamente, ele é baseado muito na observação. E a partir da observação, você estabelecer regras, leis de comportamento social, ou seja, você consegue, a partir da ideia positivista, isso na visão do Comte, tá? Deduzir como que uma sociedade ou como um determinado indivíduo vai se comportar se ele estiver numa determinada situação. Tranquilo? Então, quando eu falo que o Auguste Comte tinha um método positivista, é porque ele estabelecia regras de comportamento social. E uma dessas regras era
transpostas, ou melhor, esse método positivista era transposto, se refletia na sua teoria chamada de Lei dos Três Estados. Basicamente, o Comte acreditava que os estados nacionais eles passariam por uma evolução. Primeiro, o estado teológico. Lembram que eu comentei muito com vocês sobre isso? Que aquele estado regido pelas regras religiosas. Lembram disso? Os fenômenos ocorrem, acontecem porque os deuses querem. Lembram disso? Então, esse estado, esse primeiro nível, né, esse primeiro estado, ele não dá muita brecha, não dá muita liberdade para que haja contestação, para que haja uma base científica. Eu falei isso com vocês na nossa aula. O segundo nível, o segundo estado, seria o estado metafísico. Estado metafísico esse que é basicamente organizado pela razão filosófica. Então, o entendimento do que os filósofos tinham do mundo era basicamente o que regia os estados nacionais em um determinado momento da história. Então, a busca sobre a origem, o destino do universo, era muito sobre as divagações filosóficas, tá bem? E o último estado que ele falava, o Comte falava e acreditava, que é o estado ideal, é o estado positivo, em que a ciência ela ganha um status de destaque, porque é a partir dela que as regras sociais são ditadas, porque é a partir das regras científicas que o mundo, a sociedade se organiza. É basicamente isso, tá? Então, eu vou voltar lá para compartilhar a nossa lista de exercício. Aqui. Então, vamos eliminando as questões, as opções, melhor dizendo. Na letra A diz assim: Auguste Comte demonstra com essa lei dos três estados que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem. Ou seja, está colocando na ordem que ele fala que é a certa aqui, olha. Primeiro positiva, depois a teológica, depois a metafísica? Não é essa a ordem. A ordem é primeiro teológica, depois o estado metafísico, depois o estado positivo. Então, essa letra A, eliminadíssima, tá? Mais eliminada do que Gisele no paredão de ontem. Opa, não deveria ter falado isso, falei. Sorry. Letra B. Na lei dos três estados, a argumentação, como já expliquei para vocês, essa ideia da argumentação, desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. Claro que não, né, gente? Já começa errado. Como eu disse, nesse estado teológico, o funcionamento social era organizado e ditado pelo bem-querer dos deuses. Não tem influência nenhuma da argumentação apresentada pelos filósofos ou sociólogos. Não, não tem essa brecha no estado teológico. Ele continua dizendo, o estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa anterior ao estado positivo? Não, na verdade, antes do estado positivo vem o estado metafísico. Então, não. Letra C. O estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação. Já gostei dessa letra C, hein? E na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Chorei. Calma aí. Quando ele fala aqui nesse finalzinho de e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis, vamos guardar essa letra C aqui, porque esse finalzinho a gente pode discutir algumas coisas. E a letra D ele fala assim: para Comte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais para o problema do homem. E esse homem deveria estar com H maiúsculo, na verdade, né? Mas nós ficamos, então, entre letra C e letra D. O que eu falei da letra C é o finalzinho, né? Quando ele fala aqui na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. A lei positiva busca isso? Ou melhor, a lei dos três estados aponta isso? Sim, gabarito letra C, tá? Porque essa lei dos três estados, ela é baseada nesse método positivista. E o método positivista busca estabelecer regras de funcionamento da sociedade, tá? Lembra? Tem até aqui nesse mapa mental, vou compartilhar novamente o mapa mental com vocês.
Já olha aqui o chat que alguém me chamou no chat. Ah, alguém falou aqui, eu sabia que era C, Bruno. Mas não falou nada, né, Bruno? Então tá. Tanto que o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é baseado nessa ideia positivista. Amor por princípio, ordem por base, eita, e progresso. Trava a língua hoje, hein? Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Ou seja, ignorando um pouco essa parte do amor por princípio, ou seja, nós temos que ter a ideia do amor acima de tudo, mas esse amor nos leva a estabelecer uma ordem. Ou seja, tudo que difere da ordem social tem que ser esquecido, tem que ser abafado, para que, por fim, nós venhamos alcançar o progresso. Positivismo é baseado nesses 3 pilares. Então, quando ele fala aqui, voltando lá para o nosso material, quando ele fala, nesse finalzinho da letra C, que há uma busca de leis imutáveis dos fenômenos observáveis, sim, correto. Há o estabelecimento de regras de comportamento social, ou seja, de ordem, para que, por fim, nós venhamos ter progresso. Essa questão eu achei a mais complicadinha de todas. As outras são mais tranquilas, prometo. Dúvidas? Fale agora ou agora. Falem comigo. Dúvidas? Bruno falou, eu já sabia que era a letra C. Nenhuma dúvida? Então eu vou avançar, hein? Felipe disse nenhuma. Brian falou de boa. Show de... Avançamos então para a questão número 2. Questão 2, discursivinha aí, fala o seguinte. Tem 2 bonequinhos dentro de um monstro muito grande falando com um rapaz que está lá de fora. E olha o que eles falam. Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho e o monstro se chama senso comum. Vocês já ouviram falar nisso, senso comum? Se eu não me engano, eu comentei isso com vocês em sala. E aí a questão diz assim, faça uma análise sobre a charge acima, explicando a que ela se refere. Alguém gostaria de comentar? Sim, não? Vamos lá, gente, participando, vamos. Animação. Alguém? Bruno, Brian, Ele fala que o senso comum prende as pessoas, engole o pensamento das pessoas. Catarina. Catarina. Perfeito, Catarina. Quando ele fala aqui, perfeita colocação da Catarina. Quando ele está falando aqui que... só um minutinho, que eu acho que eu não estou gravando a aula. Que maravilhoso. Só um minutinho, gente. Não, tô sim. Ai, que susto. Quando ele fala que... Exatamente, Ingrid, zona de conforto. Quando ele fala sobre senso comum, não sei se já ouviram falar em Mito da Caverna. É um texto foi escrito por Platão. Se vocês nunca leram, leiam. Tem na internet, é bem curtinho. Alguém comentou sobre, algum político comentou sobre esse texto essa semana. Acho que foi o governador, Wilson, WW. Ele falou que estava lendo o Mito da Caverna. Foi uma fala bem irônica da parte dele, mas vocês vão entender o porquê. Esse Mito da Caverna de Platão conta a seguinte história. Resumo da história. Dentro de uma caverna, virado de costas, assim, dentro da caverna, mas de costas para a saída dessa caverna, vários homenzinhos estavam ali dentro trabalhando. E eles, dentro da caverna, eles só conseguiam enxergar sombras muito grandes. E aí eles achavam que aquilo eram monstros, coisas absurdas, quando na verdade era um reflexo das pessoas que estavam fora da caverna. Mas enquanto eles estavam ali dentro daquela caverna, eles acreditavam que o mundo era aquilo, aqueles monstros horrorosos. Esse é o resumo da história, tá? Essa imagem, de certa forma, está querendo mostrar isso, que quando nós estamos na nossa zona de conforto, presos no que nós acreditamos que é a verdade absoluta, nós não conseguimos expandir o nosso entendimento e compreensão do mundo social. Então, quando esses homens falam assim para o que está lá de fora,
Nossa, pra que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. É porque quando nós nos apegamos às nossas verdades absolutas, nós estamos numa zona de conforto. Nós não questionamos as nossas verdades. E por isso, o pensamento sociológico ele acaba não avançando quando nós nos prendemos a verdades absolutas. Então, analisando essa charge, é isso. Isso é perigoso, sim, Manu. Tem um outro exemplo, tem uma escritora, provavelmente vocês conhecem, a Chimamanda Ngozi, se eu não me engano. Eu sempre esqueço o sobrenome dela. Chimamanda Ngozi Adichie. A Chimamanda é bem famosa, ficou famosa nos últimos anos. Ela tem vários livros bem conhecidos sobre feminismo, sobre a história do povo negro, enfim, ela é bem conhecidinha. E ela tem uma fala numa palestra que ela deu, não lembro se foi aquelas palestras chamadas de TEDs, não lembro exatamente, mas é uma palestra, tem na internet, vocês acham fácil, que ela fala o seguinte, o perigo da história única. E ela fala que nesse vídeo a seguinte coisa, por muito tempo nós conhecemos a história dos negros, né, através da observação, através da fala dos europeus. A Manu me confirmou aqui, é do TED mesmo. Obrigada, Manu, porque tem tanto tempo que eu vi esse vídeo. Então ela fala que é um perigo você entender uma história a partir apenas da observação de um dos atores envolvidos. Você tem uma visão, um entendimento daquela história de forma incompleta. Então, basicamente tem a ver com o que nós estamos falando aqui de senso comum. Então, senso comum é aquela ideia que predomina na sociedade, normalmente ditada, como bem a Manu disse aqui no chat, ditada pela classe dominante, e que faz com que a sociedade se apegue àquela ideia e não questione, e com isso não avance nas suas ideias sociológicas, tá? Então, basicamente, essa questão 2 está falando sobre isso. O apego às ideias comumente espalhadas na sociedade e que não permitem o avanço e não permitem o espaço, não dão espaço para novos entendimentos. Diga, Manu, fala comigo. Sobre essa questão que a senhora acabou de falar, sobre os pensamentos do social, o senso comum é sobre um pensamento em comum de uma grande sociedade, ou cada um pode ter o seu senso comum como verdade absoluta? Boa, Manu, sua pergunta. Normalmente, o senso comum, ele consiste em uma ideia que se faz presente no pensamento de todos, tá bem? Mas, é claro, existem as suas particularidades. Existe a possibilidade de cada um de nós termos ideias às quais nós nos apegamos. Mas, normalmente, na sociologia, o que nós chamamos de senso comum é uma ideia que predomina entre todos os indivíduos, tá? É porque, normalmente, esse senso comum, ele começa com uma pessoa, mas de forma oral mesmo, né, na conversa, no diálogo, na convivência e vivência social, esse pensamento que começou com uma pessoa, ele acaba se espalhando. Boa sua pergunta. Manu pergunta aqui se o senso comum é diferente de opinião. Sim, Manu, é diferente de opinião, tá? Porque o senso comum, ele não permite que as ideias sejam contestadas. Agora, opinião, se você for uma pessoa flexível e eu apresentar uma opinião, por exemplo, diferente da sua, você pode me ouvir e mudar a sua opinião sobre algo. Me entende? Então, o senso comum ele é muito mais estático, dificilmente ele é transformado, enquanto a opinião é mais mutável. Show! Questão 3. Essa, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá responder. O que a sociologia estuda? Participações, aceito. Vamos lá. Essa a gente faz em 1 minuto. Mas não falou a sociedade, ué. Felipe, a sociedade. Bruno, sociedade. Ok, ótimo. Certíssimo. Se nós quiséssemos desenvolver um pouquinho mais, né? Porque 2 linhas. Obrigada, Felipe Cavalcante. O comportamento da sociedade, o convívio social, obrigada. Estamos começando a melhorar, obrigada. Tu não vai me escrever uma prova discursiva sociedade, né? Por favor. Você vai dizer que o comportamento da sociedade, que atualmente é muito mediado
pelos meios de produção, que segundo, aí você pode implementar e citar alguns exemplos de alguns sociólogos, seja pelo viés marxista, seja pela análise do Comte, seja pela análise do Durkheim. Então, mas basicamente a sociologia, ela estuda os comportamentos sociais e como que eles se modificam ao longo do tempo e de uma sociedade para outra. É o que eu, Hannah, escreveria. Então, vou repetir o que eu escreveria. A sociologia é a ciência surgida no século XVIII, porque foi neste contexto onde nós tivemos uma série de transformações profundas na sociedade. A partir desse momento, então, ou seja, a partir do século XVIII, nós temos uma análise mais aprofundada dos comportamentos sociais, que podem variar ao longo dos anos ou do tempo e variar de uma sociedade para outra. Porque o comportamento social da sociedade brasileira, com certeza, é um comportamento social diferente da população indiana, por exemplo. Tá bem? E, outro exemplo, quando nós falamos de comportamento social do Brasil agora, século XXI, é totalmente diferente do comportamento social do século, sei lá, XVIII, do século XV, século XVI. Tranquilo? Então seria bom você destacar. Sim, até exatamente, Manu. A Manu destacou bem. Até nos próprios estados, sim. De um estado para outro, de uma região para outra do Brasil, você tem comportamentos sociais, práticas sociais totalmente diferentes. Nossa, meu sonho, Bruno. Por isso que eu falo. Bruno falou aqui, sociólogo na Índia deve surtar. Por isso que o meu sonho, o sonho da minha vida é conhecer a Índia. Porque, gente, sério, você um segundo na Índia você consegue falar muita coisa, tanto de geografia quanto de sociologia. Ah, esqueci. Eu não vou dizer aqui o que vocês acham dos indianos, porque tá gravando a aula, tá? Que olha como vocês são. Olha, entra no TikTok que eu perco isso. Olha, vocês são terríveis, hein? Vamos lá, queridos. Questão 4. As relações sociais são... É porque eu acho que tem muitos indianos no TikTok. Pelo menos eu vejo muitos vídeos de indianos no TikTok. Não sei porquê, mas sempre aparece. Eu não tenho TikTok não, tá, gente? Eu vejo por aí na internet. Na Twitter, Instagram, às vezes o pessoal compartilha. Questão 4. Pesquisar no YouTube? Ai, meu Deus. Prometo, pesquiso, depois que a aula acabar. Questão 4. As relações sociais... Ih, minha internet oscilando. Eita. Questão 4. As relações sociais são essenciais para a formação de uma sociedade. Como são as relações sociais? Muito fácil essa questão, hein? Letra A. As relações sociais são dinâmicas e se transformam com as mudanças na sociedade. Letra B. As relações sociais são fixas e imutáveis, mesmo com uma mudança na sociedade. Letra C. As relações sociais são dinâmicas, porém não se transformam com as mudanças na sociedade. Letra D. As relações sociais são estáveis, inócuas e hierarquizadas. Letra E. As relações sociais são dinâmicas, instáveis e não se transformam com uma mudança na sociedade. Perfeito, Bruno, Manu. Letra A, né, gente? Claro que as relações sociais elas se modificam com as mudanças na sociedade. Pensa comigo. Se nós sairmos da nossa lógica capitalista, tá? E ingressarmos numa nova organização política social do mundo, obviamente as relações sociais serão alteradas. Claro. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar que as classes sociais não existam mais. Então, realmente vai ser algo preocupante. Preocupante no sentido de que não vai existir mais, por exemplo, ricos, não vai existir mais classe pobre, todo mundo está no mesmo nível. Inclusive, fazendo fazendo um parênteses aí, gente, assistam o filme O Poço. Não sei se vocês já assistiram, mas, nossa, sério, eu quero muito que vocês assistam para que a gente possa comentar em uma aula de sociologia. Mas assistam num dia que você esteja muito feliz, tá? Porque é um filme meio triste, assim. Tem uns troços meio bizarros, assim, mas, cara, vejam. Eu vi, sei lá, 3 horas da madrugada. Não foi meio ruim, mas vale a pena, assim. O conteúdo é um filme meio melancólico. Depende. Bruno falou aqui, filme melancólico, coraçãozinho.
Eu só gosto de assistir filme melancólico quando eu tô feliz. Porque se você tá num dia mal, você vê um filme melancólico, cara, acaba contigo, né? Então, assim, veja num dia feliz, dica, tá bem? Mas é um filme bem... A Ingrid falou que assistir num dia feliz é difícil. Não, que aí você não fica muito mal, entendeu, Ingrid? Por isso. Mas, assim, dá pra entender muito sobre a questão das classes sociais. Assistam para que em algum momento a gente possa comentar, tá bom? Então, obviamente, questão 4, letra A. Show? Questão 5 diz o seguinte: é a condição material dos indivíduos que determinaria os demais aspectos da sua vida. A importância dada por Marx a esse quesito de nossas vidas é justificada, segundo sua teoria, em razão do impacto que a situação econômica de um sujeito tem em sua trajetória de formação. Ou seja, dependendo da sua posição em relação aos meios de produção, isso vai afetar a sua trajetória de vida. Essa linha de pensamento é chamada de... Basicamente, quer saber qual era o método científico utilizado por Marx para considerar que a condição material dos indivíduos influenciaria na sua vida enquanto indivíduo, enquanto um ser social. Letra A, evolucionismo material. Letra B, capitalismo selvagem. Letra C, contratualismo. Letra D, materialismo histórico. E letra E, determinismo. Gabarito, letra D. Lembra que eu falei com vocês na nossa última aula presencial? O método do Marx era o chamado materialismo histórico e alguns estudiosos chamam de materialismo histórico dialético. Materialismo, trazendo a ideia de que a materialidade, o acesso aos meios de produção, determina a posição social do indivíduo. Histórico, sim, Manu, letra D, exatamente. Histórico, porque essa posse dos meios de produção nas mãos de um determinado grupo de indivíduos é um processo que se construiu desde lá das grandes navegações. E dialético, porque essa posse dos meios de produção nas mãos de um grupo pequeno de indivíduos acaba criando classes que não têm acesso a esse meio de produção. Então você tem uma dialética, ou seja, uma oposição. De um lado você tem a classe burguesa, por outro lado você tem os proletários, tá? Então o método científico utilizado por Marx era o materialismo histórico ou materialismo histórico dialético. Tranquilinho, queridos? Entendeu, Bruno, Manu, turma? Entendeu por que letra D? Felipe falou, saquei. Show de beleza. Acho que dá tempo ainda de fazer a 6 rapidinho. A 6 diz assim: para Marx, o capital era o principal ponto a ser investigado para que fosse possível entender as mudanças sociais que surgem em um determinado momento. Eita, a internet travou. Voltou agora. Entende-se por capital. O que é capital? Letra A mais-valia absoluta. Letra B, qualquer bem que possa ser investido para gerar mais lucro. Letra C, o sistema econômico que surgia naquele momento. Letra D, o sistema de exploração do homem pelo homem. E letra E, a capacidade de interferência política. Já vou eliminar aí para vocês, já ficar mais fácil, ó. Letra E não tem a ver com capacidade. No último nível tem a ver com capacidade de interferência política, né? Porque capital nós podemos entender que é dinheiro. E dinheiro, hoje em dia, é muito fundamental para que alguém tenha interferência na política, tá? Mas não tão diretamente. Isso é uma consequência mais longínqua. Então, letra E, não. E eu vou eliminar também a letra C, sistema econômico. Não, mas Javalia não é sistema econômico. Capital não é sistema econômico. Então, Manu falou aqui letra B. Perfeito. Gabarito da 6, letra B. Qualquer bem que possa ser investido para gerar mais lucro. Ou seja, capital é dinheiro que vira mais dinheiro. É isso. Gabarito da 6, letra B de bola. Queridos, irão faltar, melhor dizendo,
4 questões, 7, 8, 9 e 10. Mas eu tenho certeza, confio no potencial de vocês. Então, eu vou enviar na agenda virtual esse material hoje ainda. E aí eu peço que vocês vão fazer a questão 7, 8 e 9. Não tem 10 não, na verdade. 7, 8 e 9. E aí eu corrijo na semana que vem. E assim que a gente terminar de corrigir, eu entro no papo de sociólogos brasileiros. Tá bem? Bruno falou aqui, de acordo que sociologia é muito melhor que geografia política. Tu não me fala um negócio desse não, hein, Bruno? Tu para de graça. Eu, hein? Amo as duas igualmente. Chamado, eu acho que todos estão aí, né? Todos, eu acho. Que estavam na aula de geografia. Tá Manu, tá Bruno, Brian tá aí, Catarina, Felipe Meirelles e o Cavalcante, Gustavo, Ingrid e Milena. Não, entrou alguém aqui. Tem um PGVI, FSDS. Quem é você? E João tá aqui também. É o Pedro? Oi, Pedro. É você? Fala comigo. Pedro? É, pode ser P de Pedro, né? Pedro? Ih, Pedro ligou e dormiu, gente. Ah, tá aí. Que susto. É isso então, tá bom, queridos? Então, na semana que vem, corrigimos 7, 8 e 9 e entramos em sociólogos brasileiros. Deixa eu só ligar minha câmera para dar um tchauzinho, né? Ah, tá. O Felipe tá me explicando aqui. Queridos, boas aulas, bom descanso. Nos encontramos na semana que vem. Beijos e já deu tudo certo.